bem-vindos a mais uma edição do Conversas da Bola. Hoje voltamos ao futebol para falar com o ex-jogador e atualmente treinador Pedro Hipólito. Seja muito bem-vindo ao nosso Conversas da Bola. Obrigado por ter aceitado o convite, Pedro. E para começar, vamos fazer uma retrospectiva de toda a sua carreira e vamos voltar para a parte de jogador, onde tudo começou. Domingos Sávio, desde bem cedo. Como foi que surgiu essa paixão logo cedo, né, como a gente já falou, pela bola, pelo futebol? Isto antigamente, há muitos anos atrás, nós jogávamos em todo lado, na rua. O meu pai foi jogador de futebol, a minha família estava ligada ao futebol. Provavelmente começou aí, colocou-me o bichinho. E eu aos 8 anos fui para o Domingos Sávio, morava ali perto, em Campos de Ourique, e foi assim. E a partir daí comecei a jogar, e jogava todos os dias, e treinava todos os dias, e jogava na Praceta a seguir aos treinos todos os dias, portanto era assim. Foi assim que começou tudo. Depois aparece o Benfica, também muito cedo, muito pequenino ainda. Como é que foi ir para o Benfica naquela altura? Já tivemos aqui vários casos também de outros treinadores e jogadores que foram para o Benfica muito cedo. Como é que foi? Na altura tive a sorte de poder escolher porque o Sporting também me convidou. E o meu pai é sportinguista e eu sou benfiquista. E então eu escolhi o Benfica por ser benfiquista e foi muito bom. Foi com 12 anos, praticamente a fazer 12 anos, e na altura não havia as condições que há hoje, não é? Mas mesmo assim o Benfica tinha boas condições. Era provavelmente o clube com melhores condições em termos de instalações e de poder, para poder treinar. E pronto, e foi como benfiquista, pequenito, com 11 anos que era, foi uma felicidade enorme. E por lá você ficou 7 anos. Detalhe um pouco pra gente desse período que ficou lá. Quase você entrou com 11, atingiu a maioridade lá, já chegando aos 18. Como foi isso para a sua vivência? Fiz depois até aos júniores toda a formação. Depois também tive ligado mais 2 anos porque assinei contrato profissional. Mas nunca fui campeão. Sempre sobrou para o Sporting ou para o Porto, mas o Benfica um dia, fosse a nível nacional ou internacional, lembro de um torneio da FIFA em Zurique. Era a primeira vez que o Benfica tinha ido, éramos sub-18 na altura, e nós fomos à final do torneio. E pela primeira vez, o estádio tinha 15 mil pessoas, estavam lá 15 mil pessoas, que os imigrantes, os benfiquistas, arrancaram para Zurique e meteram 15 mil pessoas, e o responsável da FIFA disse: a partir de hoje só veio Benfica. Porque já lá tinha ido o Sporting e o Porto, e as pessoas não foram, e o Benfica meteu 15 mil pessoas na final, e eles estavam, que era a primeira vez que o estádio tinha enchido. Portanto, jogar no Benfica é um bocadinho isso. É ter essas experiências, apesar de não termos ganho o Campeonato Nacional, porque o Porto e o Sporting na altura, a formação, provavelmente era melhor que a nossa, que a Benfica. Viveu-se experiências e deu para crescer, até porque depois tive a oportunidade de ser internacional e, por Portugal, ter conquistado um Campeonato da Europa, ter jogado 2 finais europeias, uma delas ganhámos, a outra perdemos. Mas muitas experiências e muito bom ter passado aqueles anos todos no Benfica. A próxima pergunta vai precisamente nesse seguimento das seleções, porque o Pedro faz todo o percurso, desde o sub-15 até aos sub-18, tem um Mundial sub-17, 2 Europeus sub-18 e essa vitória no Europeu de sub-16. Foi um grande percurso de seleções jovens, também com grandes jogadores na altura e que depois vieram a ser também grandes jogadores. Sim, a nossa geração em sub-16 e sub-18 jogámos as finais, em sub-16 ganhámos, em sub-18 perdemos na regra do gol de ouro, no prolongamento com a França. Com um ano antes de jogar a final de sub-18, eu e mais o Vargas, o Simão Sabrosa, o Caneira, da minha geração, fomos chamados para o Campeonato da Europa de sub-18 com 17 anos. E essa equipa tinha Fernando Meira, tinha Maniche, tinha Bruno Bastos, tinha grandes jogadores também. O Campeonato do Mundo também foi muito interessante, porque jogámos a 2000 e não sei quantos metros de altitude no Equador,
E a adaptação não foi fácil, e mesmo assim conseguimos ser a melhor equipa europeia. Só que depois a minha geração deu-se ali a mudança da regra das idades, que antigamente era em junho e depois passou a ser dezembro, e a geração juntou-se com os mais velhos, e só o Caneiro é que ficou, e o Márcio Santos na altura ficaram para trás, tanto que o Caneiro consegue fazer mais um ano de sub-18. E penso que a geração, até pelos resultados que teve, os jogadores poderiam ter tido um futuro diferente e uma carreira diferente. E após essas passagens e também a saída do Benfica, você mudou para o Torreense. Por que essa mudança? E no Torreense também você, para deixar para a segunda parte, você teve um momento marcante que você falou com a gente antes, que foi a eliminação do Futebol Clube do Porto na Taça. Mas primeiro, por que a mudança? Eu assinei contrato profissional com o Benfica. E havia duas hipóteses. O Benfica estava a fazer um projeto mais ou menos semelhante ao que o Sporting tinha feito com o Lourinhanense na altura, com o Sport Lisboa e Olivais, e eu não queria ir para o Sport Lisboa e Olivais, foi a opção minha. E surgiu, na altura o Torreense estava na antiga 2ª Divisão de Honra, 2ª Liga hoje, e surgiu a hipótese de ser emprestado ao Torreense. E eu aceitei ir para o Torreense, um clube histórico também, a jogar a 2ª Liga, com jogadores experientes na altura, também de qualidade, e eu achei que era o melhor para mim. Acertei isso com o Benfica concordou, eu concordei. Só que infelizmente, passado 3, 4 semanas, eu tive uma lesão grave e os ligamentos cruzados e perdi a época toda. Daí ter feito a segunda época, que se dá a tal eliminação contra o Porto, e que acaba por ser o grande momento, porque ninguém estava a contar. Lembro que o presidente Vital Rosa, na altura, levou o plantel todo e disse que se ganhássemos tínhamos um prémio para o plantel todo, não é? Um prémio bom para o Torreense. Acho que nem ele acreditava e depois acabou por ter que o pagar e foi bom. E eu sou torriense, nasci lá e cresci também lá perto, e aquela recepção quando vocês chegam do Porto é qualquer coisa de histórico, só comparado mesmo ao Carnaval de Torres Vedras, não é? Só porque Foi durante, porque a eliminatória calhou com o Carnaval. Então a recepção foi Fizeram o percurso? Fizemos tudo, fomos recebidos, foi uma festa enorme. É daqueles momentos que nunca mais se esquece. E depois de 2 anos em Torres Vedras, uma mudança para a Académica, como foi mais essa mudança na carreira, mais esse passo? Depois, quando acaba a minha ligação ao Torreense, coincide com o fim de contrato com o Benfica também. O Benfica fez-me uma proposta, porque ia formar o Benfica B, a primeira vez que ia formar o Benfica B, de renovação por mais 2 anos, e a Académica fez-me uma proposta de 2 épocas também. E eu decidi terminar a ligação ao Benfica e ir para a Académica. Também é um clube histórico, íamos lutar para subir divisão, não aconteceu nas primeiras 3 épocas, aconteceu só à 3ª época, mas a Académica é especial. Se o Benfica é especial e eu tenho e é o meu clube, a Académica também é muito especial e tem uma dimensão que só mesmo lá passando é que se percebe. E o Pedro está nessa subida à Primeira Liga com a Académica, mas depois na altura sai e vai novamente para uma divisão abaixo. Porquê? Tive 4 épocas na Académica. Quando subimos na 3ª época à Primeira Liga, depois dá-se um problema com o meu joelho. Eu fui 3 vezes operado em Coimbra e quando acaba a 4ª época continuo lesionado. E vou até Faro, que foi o único clube que me quis receber e tratar. Na altura foi o Fernando Bela, que é muito bom, e ele olhou para o meu joelho, olhou para mim e aceitou tratar-me e receber-me. Na altura o Farense também estava a passar algumas dificuldades, o Fernando Bela era um dos administradores, além de ser o fisioterapeuta responsável pela equipa,
e foi nessa base. Não havia ali muita margem, eu queria continuar a jogar, não queria parar e fiz mais um esforço. E aí, justamente essa passagem, Farense, Amora e o Olivais em Moscavide, onde lá ainda conseguiu um título da segunda B. Fomos campeões nacionais. Essa equipa era muito boa. Sim. Era a equipa a mais para o campeonato, na altura, segunda Divisão B, agora Campeonato Nacional de Séniores. Tínhamos os jogadores para todos os gostos e se não subíssemos era um desastre. Portanto, já era algo esperado então, para quem estava lá. Ainda deu para fazer mais uma época, apesar desses problemas todos no joelho, no Caniçal, e mais um título de campeão, na altura terceira divisão, que agora já extinta. O Caniçal nesse ano tinha feito um investimento forte e também essa equipa era demais para a terceira divisão, portanto não havia outra solução se não subir e pronto, e acabou por ser. Eu não acabei essa época porque em janeiro deu-se novamente uma lesão grave e eu, fim de carreira, mas acabei em grande. Claro, mais um título. E nessa mudança e a transição já de jogador para treinador, você ainda ficou um ano parado. Por quê? Foi para estudar? Foi para descansar? O que? Não, eu quando acabei a carreira já tinha o segundo nível, mas devido à lesão eu não pude começar, eu precisei de 6, 7 meses para recuperar e para ter o mínimo de condições para começar a fazer uma vida diferente. Foi mais por esse motivo do que outro qualquer. Quando arranca como treinador Talaíde, alguns anos, e depois uma chegada aos júniores do Atlético, com o último ano lá, com um título da segunda Nacional de Júniores, também um título muito importante. Sim, os títulos são todos importantes, mas foi histórico, porque foi a primeira vez. Foi uma época, foi na segunda época como treinador de júniores do Atlético. Tínhamos na primeira época já um bocadinho o objetivo de subir divisão, mas não foi possível. Mas conseguimos manter a base toda e trazer mais 3, 4 jogadores e nessa altura formou-se uma boa equipe. E conseguimos, lembro-me nesse ano, a jogar fora de casa, só perdemos um jogo, porque infelizmente a jogar em casa o campo o número 2 da Tapadinha, aquilo não é fácil, pode dar para um ou para o outro. Mas lembro que nesse ano só perdemos o primeiro jogo que jogámos fora de casa da época e não perdemos mais até ao fim. E foi um bocadinho a jogar fora de casa que nós fizemos o percurso. E após essa passagem pelo Atlético, o Joane e o Ribeirão também, que você também teve essas experiências, conta um pouco pra gente dessas outras experiências já no início de carreira de treinador. Depois, quando acabou a época no Atlético, o Joane e o Ribeirão tinham um projeto em comum. O Ribeirão era claramente para subir à segunda liga, o Joane era para lançar jovens jogadores, porque havia uma empresa por trás dos dois, que era brasileira, investidores, que era a Soccer Champions, e então pegou no Ribeirão para colocar nos campeonatos profissionais e pegou no Joane para desenvolver e promover jogadores para possíveis negócios. O Joane foi nessa base. Lembro-me que no final da época eles acabaram por fazer, os resultados no fim acabaram por não ser muito bons, porque a meio do projeto a Soccer Champions e o Ribeirão chatearam-se e o Joane levou um bocadinho por tabela, mas lembro-me que o Diniz Almeida foi vendido, o Eliseu, que hoje está no Rio Ave, foi vendido. Venderam o Patrick e o Hélio ao Moreirense na altura, portanto o projeto acaba, que era o principal, acaba por ter o objetivo cumprido, porque saíram 4 jogadores para... Eu lembro-me que o Diniz Almeida e o Eliseu foram para a Espanha e foram por valores altos, que nunca o Joane pensou que pudesse ser possível. Obviamente que parte foi para os investidores. E depois do Ribeirão também, não é? No Ribeirão é outro caso à parte, porque entretanto a parceria com a Soccer Champions cai, o presidente convida-me,
também já nessa base de promover, trabalhar, lançar, porque financeiramente o Ribeirão não estava bem, tinha nos anos anteriores investido muito para subir e naquele momento, e sem os investidores, sem os apoios, dá-se uma quebra grande. Foi complicado porque entre agosto e dezembro nós não recebemos ordenados, então aquilo foi complicado. Mas, no meio daquilo tudo, conseguimos lançar o Ogana, que o Braga acaba por comprar em dezembro, e acabou por pagar os ordenados e atraso, que foi bom para todos. Mas que não acabei a época aí, porque a coisa estava complicada, e entretanto, em dezembro, salvo erro, saí. E é por essas experiências um retorno ao Atlético? Depois dá-se o retorno ao Atlético. Entrei na época, salvo erro, fiz 8 jogos no final da época. 2014-2015. 2014-2015. Correu bem, apesar de já ter entrado tarde e a situação do Atlético ser complicada. A direção gostou e faz uma proposta no final, porque na Secretaria o Atlético acaba por ficar na segunda Liga, e faz-me a proposta para continuar na época seguinte, a qual aceitei. Nessa época, 2015-2016, o Atlético fica em lugar de despromoção. Fica em lugar de despromoção. Eu saí mais ou menos em março, salvo erro, não estou agora certo, já foi há algum tempo, mas que estávamos em 10º lugar, salvo erro, 11º, mas saí porque, com o meu presidente na altura, investidor chinês, as coisas não estavam a bater certo, e então, às vezes acontece. Porque não tenho dúvidas, e na altura disso, acho que o Atlético não desceria de divisão, se mantém a equipa técnica até ao fim, porque estávamos estáveis. Era a primeira vez em termos profissionais da segunda Liga que o Atlético estava sempre a meio da tabela, porque na altura eram 24 equipas, salvo erro, e o Atlético estava sempre estável, em 11º, nunca esteve ali muito próximo mas eu sabia aquela instabilidade, e se calhar por causa disso criou-se algum problema. E aí depois, uma aventura internacional para o futebol da Islândia. Como surgiu esse convite? Atualmente a Islândia já está em bom destaque no cenário mundial, com a boa participação na Euro e também a participação na Copa do Mundo, mas como surgiu esse convite? Conta pra gente um pouco de como é o futebol islandês. Surgiu do nada, não estava à espera. Aquela ligação, aquele e-mail. O futebol islandês, o país é lindíssimo. O país é um país turístico que vale a pena visitar. As auroras boreais, a Praia dos Diamantes, toda aquela natureza. A Reykjavik, acho que quem tiver a oportunidade o deve fazer e deve visitar. Em relação ao futebol, é diferente. Eles são semi-profissionais, e não é semi-profissionais porque não trabalhem arduamente, não cumpram tudo aquilo que têm que fazer. É cultural, porque as crianças lá, os adolescentes com 13, 14 anos, começam a trabalhar. Eles acabam as aulas, a escola, e nas férias não passam os 2, 3 meses de férias a brincar ou a fazer outra coisa qualquer. Não, é cultural, com 13, 14 anos, vê-los a trabalhar e começar a ganhar o seu dinheiro. E assim continua, e mesmo que cheguem à Primeira Liga lá, à Pepsi League, e ganhem o suficiente para fazer a sua vida, eles preferem continuar a trabalhar, porque se puderem acrescentar valor à sua carteira, então aí eles são muito competitivos nesse aspecto. O futebol tem os 2, 3 grandes, como cá, não é? Que marcam muita diferença. Tem o Valur, que é de longe o clube com mais capacidade, com mais riqueza, e por isso tem os melhores jogadores. Depois tem ali 3, 4 equipas que conseguem competir contra eles e que dão mais qualidade. E depois há uma grande diferença para os outros. É difícil para os outros.
A minha experiência começa na segunda liga lá, no Fram, um clube histórico, o terceiro clube da Islândia com mais títulos, mas que passou por problemas financeiros. Então, e também foi nessa base, fui nos primeiros 3 meses, perceber da minha parte e da deles qual era a adaptação e que se as coisas continuavam, eles gostaram, eu gostei, então dá-se um contrato de 2 anos, a renovação por 2 anos. Na primeira época era para, também nessa base, tentar trazer valor, jovens valores, e tentar promovê-los de forma a que o clube começasse a ter um bocadinho maior rentabilidade. Eles quiseram aproveitar um bocadinho o conhecimento do português, porque nós somos conhecidos por criar, formar e vender bem. Portanto, eles tentaram aproveitar, conseguimos fazer isso com 16 anos, puxámos-lo para a primeira equipe e acabou por ser vendido para o Spal, para a Itália. Tínhamos vários jogadores, 6, 7 jogadores das camadas mais jovens, provavelmente, lembro-me agora do Unar, e podem escrever, provavelmente vai ser o próximo a sair, tem 18 anos, vai ser provavelmente o próximo a dar um salto, porque tem realmente qualidade. Só que no final da época o IBV convidou-me e para a Primeira Liga e eu aceitei. Em Reykjavik, a Islândia é um país pequeníssimo, né? 330 mil habitantes. Reykjavik tem uma mentalidade na ilha mais pequena, porque o IBV é em Vestmannaeyjar, é a ilha afastada da ilha-mãe, tem outra forma de pensar, são só 3 mil pessoas. Todo mundo conhece todo mundo? Todo mundo conhece todo mundo, todos sabem a verdade, todos sabem como é que se deve fazer, e isso foi um bocadinho diferente, até na forma de trabalhar, mas foi interessante porque acaba, como um país tão pequeno e só a 2 horas de distância, e são tão diferentes. Isso para mim, como pessoalmente, foi uma experiência muito engraçada. Essa experiência no IBV chegou, entretanto, ao fim. O Pedro está de volta a Portugal. Antes de passarmos a questões de futuro e tudo mais, e à nossa pergunta da praxe, que o Paulo, que também está aqui connosco, já conhece, como é que é viver na Islândia fora do futebol? A Islândia é um país com qualidade de vida. Eu fui com a minha família e, por exemplo, para o meu filho é fabuloso. Hoje ele fala 3 línguas, português, islandês e inglês. As condições que ele tem lá para aprender, para crescer, para desenvolver-se, etc., nós já não conseguimos dar aqui, até pelas questões de segurança, é um país totalmente seguro. Depois temos as questões do clima também. Que o verão deles máximo são 14 graus, não é? Mas que não acaba por não ser um problema, porque o país está preparado para isso e não acaba por não influenciar muito. Depois temos aquela questão dos 6 meses noite, 6 meses dia. Aí acaba por influenciar um bocadinho, porque às 11h30 da manhã é noite, meio-dia é noite, depois aparece um bocadinho o sol e depois ali às 2 da tarde está-se a dar a noite. Aí influencia um bocadinho, e ao contrário no verão, não é? Às 11 da noite é dia, nunca chega a escurecer totalmente e às 2 da manhã já é como se fosse 3 da tarde. Acaba por influenciar um bocadinho as pessoas, vê-se perfeitamente que elas de inverno andam mais cabisbaixas, mais cansadas. E no verão parece que é outra vida. Ganham alma. Mas é um país caro. É um país caro, mas é um país que permite às pessoas, o sistema social é muito bom, os hospitais, os serviços do país, etc. É muito bom, portanto viver na Islândia é preciso capacidade financeira, mas tem-se ali boas oportunidades para fazer crescer não só os filhos, mas também eu próprio. Porque lidei com diferentes nacionalidades, porque eu os preciso,
tem poucas pessoas às vezes e precisam de pessoas lá para trabalhar, para fazer alguns trabalhos, alguns serviços. Portanto, é um país fabuloso. E agora, de volta a Portugal, o que é que está na agenda? Convites, estrangeiro, ficar? Se me perguntar o que é que eu quero, eu, se puder ir para o estrangeiro, gostava de ir outra vez e ter essa experiência, novamente, noutro país qualquer, noutro continente, o que seja, gostava e é o que é a minha primeira opção, é poder ir outra vez e ter estas experiências. Acho que profissionalmente e pessoalmente é muito bom e nós crescemos mais, parece. Brasil? Porque Agora não, Jorge Jesus, agora... Abriu agora a caixa. Se correr bem. Eu espero que sim. Vamos ver Tem quanto tudo tempo. para correr bem. É um futebol diferente, não é? Ele é um está bocadinho impondo fechado, regras diferentes. não é? O Paulo Bento já lá teve. Sim. E não correu com bem? sucesso. E não correu tão bem. Acho que os dois também é forte o suficiente para aguentar o embate. E hoje já joga, portanto, É verdade. espero que corra bem, acho que era bom para todos. E onde pode chegar Pedro Hipólito? Quais são os seus planos? O que você de futuro? Não é tão difícil como a última pergunta, mas é difícil também. Isso é difícil. Onde é que eu posso chegar? Eu não penso muito onde é que Vai deixando. onde é que posso chegar, onde é que... O futebol sempre foi a minha vida, será a minha vida. Foi aqui que eu cresci, foi aqui que eu me desenvolvi, foi aqui que eu comecei a poder ter a minha vida. Portanto, não penso muito, não faço aquela de se quer ser o melhor e quer isto e quer aquilo. Não, para mim é o dia a dia e aquilo que surgir vou dar Continuar certamente sempre o meu tendo melhor e será sempre assim. E agora, a última pergunta, a pergunta da praxe, para todos os convidados, é sempre igual. Quem é o Pedro Hipólito fora do futebol? O que é que gosta, o que é que faz? Gosto de estar com a minha mulher e com o meu filho. Gosto de comer bem. Gosto de ir a um bom restaurante, comer bem. Gosto de ter o meu espaço com a minha família. Às vezes não sou muito sociável, verdade seja dito. E é um bocadinho assim. É fácil falar comigo, se for tudo bem é fácil falar comigo, se for de vez em quando não é tão fácil, porque se sentir que as pessoas estão a ser mentirosas comigo, aí já é mais complicado. Mas de resto é uma pessoa normal, sou uma pessoa normal e gosto de ter o meu espaço, a minha vida, estar com a minha família e gosto de trabalhar. Gosto muito de estar no campo e de formar equipas e de treinar. Chegamos ao fim do nosso bate-papo. Obrigado por estar aqui connosco, Pedro. Esperamos que volte rápido ao ativo também, que isso é que importa também os treinadores e os jogadores, é sempre assim. Agradecemos também ao Paulo por mais uma entrevista que nos concedeu aqui e despedimos de mais um episódio do Conversas da Bola. Já sabe que nos pode acompanhar nas redes sociais do canal IU e também na Mel, no Nós e através da rádio Iris FM.